quero te convidar nesta tarde a abrir a tua Bíblia juntamente comigo no livro do Êxodo, capítulo 15, e o versículo 23 e o versículo 27, qual a palavra do Senhor fala para nós. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Iremos fazer uma meditação bíblica nesta tarde, diante deste texto do Êxodo, a qual vemos diante deste texto, a começar do capítulo 15, antecedente o capítulo 14, alguns momentos dramáticos e alguns momentos a qual Deus, Ele revela o seu poderio sobre o inimigo do povo de Deus. E o capítulo 15, podemos ver que ele já começa com um cântico. Moisés, após a abertura do Mar Vermelho, e vê Faraó junto com seus cavaleiros perecer. Após Deus abrir o Mar Vermelho e o povo atravessar aquele mar, Faraó perece junto com seus cavaleiros. E Moisés começa a cantar. E nos deparamos com um cântico. E neste cântico Moisés canta: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Mais adiante, Miriam, ela vê aquele cântico e ela se reúne com as mulheres. E ela pega os instrumentos de cânticos e também começa a cantar junto com as mulheres e a profetizar. E ela diz: somente o Senhor é Deus. Então estamos diante de um cenário aonde vemos que Deus, Ele revela o seu poder absoluto. E quando vemos Deus revelar o seu poder absoluto e abater nossos inimigos, vemos o povo cantando, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que após o povo cantar, o povo ele faz uma caminhada de 3 dias pelo deserto de Sur. No hebraico, Sul significa limite, muro. E quando o povo chega no limite, o povo sente sede. A Bíblia diz que aquela multidão de homens, mulheres, crianças, eles sentem sede. Mas quando eles sentem sede, eles param em Mara. E lá em Mara, eles se deparam com a fonte de água. E quando eles vão provar das águas de Mara, a Bíblia nos diz que as águas de Mara, elas eram amargas. Era impossível o povo saciar a sua sede em Mara. E meditando nesta palavra, podemos observar que diante daquelas águas de Mara, o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar. E como de costume, sempre vai se cobrar de alguém. E se cobra naquela ocasião do líder, Moisés. O povo diz: Moisés, nós vimos o Senhor abrir o Mar Vermelho. Vimos o Senhor derrotar Faraó junto com seus cavaleiros. Tu canta ao nosso Deus. Miriam também canta, mas as águas, elas são amargas. Mas louvado seja Deus por isso. Moisés, líder, equilibrado diante daquela situação, ele ora e clama ao Deus dos céus. E quando Moisés ele ora e ele clama ao Deus dos céus, a Bíblia diz que Moisés ele vê um lenho e ele joga aquele lenho sobre as águas, e aquelas águas amargas, elas se tornam doces. E o povo mata a sua sede. E podemos ver que diante disso, Deus toma a boca de Moisés e ele fala diante do povo. E ele traz sobre o povo um estatuto. E podemos entender sobre isso, que Deus, o Deus que
tem a rota e o controle da nossa história. Ele sabe nos conduzir a caminhos perfeitos para o aprendizado. E diante disso, podemos entender que Moisés é tomado por Deus e Deus dá uma direção e dá um estatuto ao povo e diz àquele povo: eu vos trouxe aqui para provar a vocês que eu tenho controle absoluto de todas as coisas. As águas amargas que vocês tomaram lá no Egito, angústia, decepção, aflição, agonia, nunca mais vocês vão tomar. Porque hoje eu estou dando um ponto final à amargura. As águas amargas que vocês tomaram no Egito, hoje eu torno ela doce. Porque bem entendemos que lá no Egito o povo, eles tomavam as águas do rio Nilo. E além do povo espiritualmente, diante daquele cenário de opressão, de dificuldade, o povo também dá-se a entender que a saúde do povo estava vulnerável. E as águas do rio Nilo, elas tinham muito cobre, eram águas altamente poluídas. E entendemos com isso que Deus, Ele leva o povo àquele cenário, provar o povo diante daquelas águas amargas, diante daquela dificuldade, que o nosso Deus, Ele é o Deus que se preocupa não somente com a nossa saúde física, mas também com a nossa saúde mental e emocional. E aqui podemos entender que em Mara, Deus, Ele deu ordenança ao povo e disse ao povo: hoje eu quero também estabelecer com vocês um estatuto, que eu vos curo de todas as enfermidades que vocês contraíram lá no Egito, não somente no corpo físico, mas também na alma, no emocional. Mas vocês também têm que ser fiel a mim. Eu sou o Deus que vos saro, mas sejam fiel a mim. E podemos entender com isso, como diz lá no cântico do salmista, no Salmo 136, do versículo 10 ao 16, aonde o salmista, ele louva a Deus em um cântico, e dizendo que o Senhor, Ele é aquele que liberta o seu povo da mão do Egito. E eu peguei o versículo 16, que diz assim: aquele que guiou o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Deus está falando conosco através desta palavra nesta tarde, que Ele está no controle da situação. Ele não vai dar a você prejuízo. Você que está aí do outro lado, entenda o que é que o Espírito de Deus, Ele está falando através desta palavra ao teu coração, aos nossos corações, de uma forma tão pedagógica. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Será que o Deus que fez promessa a Abraão, que estabeleceu a sua promessa em Isaac, continuou em Jacó, foi através de José, foi através de Moisés, levou as pragas para o Egito, libertou o seu povo da opressão de Faraó? Será que Ele iria deixar o seu povo morrer no deserto? Será que Ele vai te deixar em meio a este poço de amargura, de decepção, de dificuldades, de angústia, de dor, de traições, de enfermidades? Mas o Senhor está falando para nós, aleluia, e para você nesta tarde, através da autoridade da sua palavra. A Bíblia também diz lá no livro de Oséias, no capítulo 2, que o Senhor, o nosso Deus, Ele atraiu o seu povo para o deserto. E Ele também, Ele cuida do seu povo em meio ao calor do deserto. Lá em Oséias capítulo 13, versículo 15. E quando vamos ver, diante dessa situação, o povo para em Mara, Deus para o seu povo diante das águas amargas. Parece até um paradoxo, trazendo para nossas vidas. Diante da nossa caminhada, diante da promessa de Deus,
em ver o inimigo perecer, se dá culto em ação e graça, porque entendemos que Moisés, ele dá um culto de gratidão e ele presta um cântico a Deus. As mulheres se reúnem em um coral também, pegam os instrumentos musicais e também vamos continuar o culto. Vamos cantar, vamos adorar. Mas a Bíblia diz que Deus diz assim, tem uma rota. Eu tenho uma geografia para você. Há uma geografia de Deus sobre nossas vidas. E nesta rota tinha um poço de águas amargas. No momento de sede. Trazendo para a ciência, a água é conhecida como fonte de vida. Para o ser humano, para os animais, para as plantas. E assim sucessivamente. Existem muitos benefícios para a água como matéria-prima. Mas também entendemos que pela a palavra de Deus, a água ela serve como alimento para a nossa alma. Como saúde. Pois a Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela e não será abalada. E nesta tarde, este rio de Deus está jorrando. E o Senhor manda te dizer, eu tenho o controle da história. Eu tenho o controle das águas. Eu tenho o controle das torrentes que tem te alcançado. E como vamos ver, cientistas foram estudar sobre as águas de Mara, sobre os benefícios das águas de Mara, porque foi o próprio Deus que fez as águas amargas se tornar doce. Para aquela ocasião, porque hoje as águas continuam amargas. Os poços de Mara são amargos. E quando nós vamos ver, eles comprovaram através de estudos científicos que as águas de Mara, até os dias de hoje, elas têm diversos benefícios e também têm propriedades que servem para melhorar a saúde, a aparência da pele, tratamentos de doenças inflamatórias, diminui o estresse e dá uma sensação de bom humor. Esse Deus, Ele tem o controle de tudo. Você está vendo a dificuldade, você está vendo a amargura das águas. Mas o Senhor está dizendo a você, eu tenho o controle da história. Ele me canto de Minas. Você não está entendendo, mas tem benefícios. Tem tratamento de Deus. Deus está te sarando por dentro. Ele está te dando qualidade de vida da opressão do inimigo. Ele está trabalhando no teu emocional. Aleluia, porque de normal, em meio à aflição, não dá vontade de se alimentar, perdemos vitaminas, ficamos vulneráveis. Mas o Senhor está dizendo a você, eu abato o Faraó. Porque quando Deus abate Faraó, Ele é um Deus que tem o controle, Ele mata e não é preso. Ele tem o controle, Ele dá um ponto final. Mas Ele está dizendo a você na tarde deste dia, não mude a geografia. Continue em Mara e você vai ver o milagre. Obedeça aos meus estatutos, porque o deserto é lugar de surpresa. Glória a Jesus. Pega aí essa palavra nesta tarde de Deus para a tua vida. O deserto é lugar de surpresa. Amém. Parece até que eu estou vendo aquele cenário, aquela maravilha. As águas amargas se tornam doces e o povo vai se alimentando da água, a fonte de vida. Vai recebendo energia. Vai recebendo energia. Você não vai ficar em Mara. Ele me canto, Rebeca la surminai.
Deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Não vai ficar assim essa história, não. O melhor de Deus está por vir. O povo se alimenta, bebe das águas de mar, alimenta a alma, renova o corpo físico. Vamos parar aqui, descansar, já viu um milagre? Moisés diz, não. Deus ainda tem muito mais. Tem muito mais para mostrar. Vocês não estão entendendo nada. As águas de Mara, para quem é cético, quem não está pelo Espírito transformado em doce, parece um paliativo. Parece que é algo passageiro. Mas o nosso Deus não é Deus de paliativo. O nosso Deus é Deus de obra completa.